Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Nestor Felp, que é diretor executivo de inovação e supply chain da América Latina na Natura & Co, empresa que é a maior fabricante de cosméticos do Brasil. O Nestor ele tem mais de 28 anos de experiência em supply chain, logística, compras e manufatura industrial em toda a base internacional e global. É nativo da Argentina, residente permanente no Brasil e cidadão espanhol. Ele tem formação em engenharia pela Universidade de Buenos Aires, MBA pela Universidade SEMA e engenheiro industrial pela Universidade de Buenos Aires. Trabalhou em empresas como Procter & Gamble, Clorox, Avon, Philips e hoje atua há quase 12 anos na Natura & Co. Mais uma vez, Nestor, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Boa tarde, obrigado pelo convite e bom fim de semana para todo mundo. Nestor, tá iniciando, né? O pessoal sabe que você tem esse sotaque. Eu não sei se todos eles sabem que você é nativo da Argentina e já trabalha aí há mais de 28 anos, se eu não me engano, com supply chain. Gostaria que você pudesse já falar um pouquinho pra gente, para dar ao público a conhecer um pouco do Nestor Felp como pessoa e como profissional. Como é que começou essa carreira para você terminar a faculdade ali em 1987 na Universidade de Buenos Aires? Como é que foi o seu começo na Argentina, na área de supply chain? Aí você mostrou que eu sou velho pra cacete. Mas sempre quis ser engenheiro. Eu sou técnico mecânico, tem uma escola técnica na Argentina que você faz escola e faz oficina. Era caminho natural, eu sou técnico mecânico para essa escola. E aí o caminho natural é ser engenheiro. No princípio, a ideia era ser engenheiro mecânico, mas no meio eu quis ser mais generalista e mudei para a carreira de engenharia industrial. Terminei na faculdade da Universidade de Buenos Aires, di aula. Lá eu voltei para a minha escola industrial e eu fiquei 4 anos dando aula de matérias técnicas. E no último ano da faculdade comecei a trabalhar na área da manutenção de uma empresa de bebidas que o nome é Cinzano, não sei se muita gente conhece, fazia uma série de bebidas, uma marca italiana, e comecei na área de manutenção. Aí depois eu trabalhei em várias áreas, a indústria, fui gerente de fábrica, fui consultor também na época na Argentina, e finalmente eu cheguei na logística por um caso fortuito que eu estava numa empresa da Bunkibor, era gerente de engenharia industrial, e eu fiz um trabalho de logística, porque tinha 6 fábricas e tinha interfaces entre as fábricas e transportes entre as fábricas, a fábrica de indústria química do grupo Bunkibor. E aí eles me convidaram para ser gerente de logística. A primeira preocupação que eu tinha, porque o gerente de logística que existia foi mandado embora, e eu vi que ele trabalhava até as 9 da noite. Aí eu falei, pô, não quero logística, porque o cara trabalha muito tempo, não? Eu, como gerente de engenharia industrial, 6 da tarde já estava saindo e o cara era o último que ficava. Então, o primeiro desafio na logística foi tratar de trabalhar 8 ou 9 horas. Eu acho que eu consegui. Eu fiz algumas simplificações no processo que tinha na logística nessa empresa, que era uma empresa mais de indústria. E aí comecei minha carreira na logística muitos anos atrás, no Bunkibor, depois eu passei para a Clorox, Procter, e a Clorox foi quem me trouxe aqui no Brasil, foi o precursor a trazer-me para aqui, para o Brasil. Na verdade, é isso que eu ia te perguntar, né? Você trabalhou na Argentina, mas praticamente a grande maioria da sua carreira você desenvolveu internacionalmente, né? Você trabalhou na P&G, na Argentina, mas depois você passou pelos Estados Unidos, que é a Clorox, depois diretor de logística da América Latina, até aterrissar no Brasil, na Avon, e foi construindo a sua carreira, principalmente aqui no Brasil, durante todos esses anos. Eu gostaria de entender um pouquinho, né? O que te motivou a aceitar esses desafios e deixar a Argentina, ir para os Estados Unidos, depois Brasil, a fim de construir essa carreira internacional? Bom, eu sempre gostei de viajar, tenho muito prazer em viajar para o mundo, ir para passeio, etc, etc. Naquela época, na Argentina, eu tinha um diretor regional, ou global de logística, ele me venia visitar na Argentina, passava 2 dias, e eu via ele viajando por o mundo todo, jantando, ele me levava a jantar a melhor churrascaria da Argentina. Você já pensou, eu quero fazer isso, quero fazer igual? Eu quero ser regional, certo? Eu quero ser global, quero ser regional, quero viajar. E aí, em um determinado momento, eu me divorciei na Argentina, então tive 2 consequências. Eu não podia aceitar ofertas internacionais porque a minha primeira mulher era advogada.
Então eu tive oferta para ir a Estados Unidos, a alguns lugares, e não consegui aceitar. E no momento que eu avisei que me estava divorciando, eles me ofereceram, primeiro me mandaram a Peru, que está muito pouco tempo, que não está nem no meu currículo, para ver se fechava uma fábrica em Peru. E no meio do término, o vice-presidente de Latinoamérica me convidou para vir ao Brasil. Na época eu não queria vir ao Brasil, porque o convite era para ir a São Paulo. Eu gostava do Rio, São Paulo achava uma cidade oscura, feia. Eles estavam na Paulista, cada vez que eu já tinha vindo aqui no... Você queria ficar perto da praia? Não, e naquela época as pessoas falavam, volta ao hotel e não sai na Paulista, porque senão você vai ser roubado. E eu tinha vindo aqui porque a Cloro tinha comprado várias companhias, então eu vinha como a ajudar a empresa aqui, mas sem estar radicado aqui. Aí me ofereceram radicar-me aqui, ficar um ano e meio, e aí eu vim com a condição de, a posterior, ter uma oferta nos Estados Unidos, porque eu achava que a experiência no Brasil não era boa, que a minha experiência boa seria fora, em um país como Estados Unidos, ou na Europa. Então eu acho que vim por um ano e fiquei 2. Eu aprendi a gostar do Brasil, mesmo assim, recebi a oferta para ir para Miami como diretor de logística Latinoamérica. E eu lembro que até posterguei minha ida para Miami para poder ir no carnaval, porque o carnaval é em fevereiro e o cara queria que fosse em janeiro. Aí eu terminei indo para Estados Unidos, acho que em maio, por aí. E aí eu fiquei quase 3 anos nos Estados Unidos como diretor de logística Latinoamérica. E aí apareceu a oportunidade, claro, vivi um momento difícil, porque teve o 11 de setembro, teve... Aqui no Brasil não conseguiu crescer, tentou comprar Bombril, eu participei de due diligence, tentou comprar Anhembi, não conseguiu. Então ela começou a ter um momento mais difícil e aí eu não via perspectivas de crescimento e apareceu a oportunidade de voltar a São Paulo, o diretor de logística para a Latinoamérica na Avon. Então voltei para trabalhar em São Paulo e eu já estava acostumado, já estava acostumado com São Paulo, já vi que a praia ficava perto, só que tem um trânsito infernal, mas tudo bem. Excelente. Nestor, quando a gente fala em Nestor Felp, a gente já associa, né, o seu papel depois de tantos anos que você está na Natura. E falando um pouquinho da Natura, a empresa que cria produtos e experiências que promove o bem-estar das pessoas e dos animais, gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a companhia, unidades de negócios, aquisições, qual o espaço que vocês estão inseridos no Brasil atualmente. Dá um overview para a gente, para aqueles que ainda não conhecem tudo que a Natura faz, possam entender um pouco mais dessa empresa tão inovadora associado aí a ser fabricante de cosmético no Brasil. Bom, eu fui sempre um cara muito inquieto, então troquei bastante de trabalho. Como você viu, passei por várias empresas, fiz várias coisas diferentes, consultoria, trabalhei em toda a área de supply chain, implementando projetos SAP, GD Edwards e por aí vai. E a Natura é a empresa que mais tempo estou com mais antiguidade. Eu vou para o 12º ano, estou 11 anos e pico. E a máxima que eu tive foi na Cloro, 8 anos. Então, para minha surpresa, será que me estou assentando um pouco? Estou um pouco menos inquieto. É o tempo que estou mais, mas realmente a Natura tem uma característica incrível do ponto de vista de estar dentro de um negócio que você, además de ter uma rentabilidade, como as outras companhias que eu trabalhei, tem um propósito muito forte. A gente tem uma visão do cuidado do mundo, né? A decisão dentro do supply chain ou dentro da companhia é triple bottom line, tomar cuidado do impacto ambiental, do aspecto social, além de, obviamente, ser uma empresa eficiente. Então, isso tem um engajamento com a companhia e você começa a alinhar o propósito também. Eu tenho filhos adolescentes, não? Então o tema de cuidado com o mundo, o tema da preocupação, o que você vai deixar, fica muito mais forte na gente. A Natura cria um âmbito para você desenvolver isso. Então é muito legal quando eu volto para casa, falar, fiz um projeto que tem menos impacto ambiental, menos embalagem, e meu filho que tem 19 e 16, para ele é brilho nos olhos, não? Porque meu filho maior, ele virou vegetariano com impacto ambiental, não? Ele traz para mim a redução de consumo de água e tenta de que eu vire vegetariano. É um pouco difícil, eu consumo menos carne, a cada tanto, como argentino, preciso de um bom churrasco, mas eu sei que isso significa 1 tonelada de água a mais no mundo, tem calculadoras que fazem isso, e um desperdício de 1 tonelada de água a quem consome tanta carne. Eu acho que a Natura traz esse propósito tão forte que você se engaja muito forte. Esse seu filho é nascido no Brasil ou é argentino também? Não, meu filho é nascido nos Estados Unidos. Não tenho filho argentino. Ah, então... Eu tenho um filho americano, que é o Lucas, e tenho um filho brasileiro, que tem 16. Quando eu voltei para Avon, ele nasceu aqui. Então, como não voltei? Eu voltei para a Argentina quando entrei recentemente na Natura, fiquei 2 anos, mas não tive a possibilidade de fazer um filho argentino. Mas tudo bem, eu acho que é um bom mix, o americano e o
brasileiro. Hoje em dia você fala mais português ou mais espanhol? Ou misturou os dois e está falando portunhol? Não, eu vim com uma missão aqui no Brasil, que é criar uma língua única. Meus filhos também falam para mim que é incrível que eu, como trabalho para a Latinoamérica, eu falo com latinos e com brasileiros. Então, durante o dia, na escola, pode ser que esteja falando com a Colômbia às 2 da tarde e às 3 com o Brasil. E eles, como estão também aqui em casa, eu disse, pai, você não muda o tom. Está falando com o cara da Colômbia ou da Argentina no mesmo portunhol que você está falando aqui. Então, assim, eu acho que na Natura falam que eu falo um idioma que chama felpés. É único. Então, eu vim com essa missão incrível de criar um idioma único, não? Voltando a falar aí da Natura, a gente sabe que a pandemia ela acelerou o e-commerce de muitas empresas, não foi diferente com certeza com a Natura, né, o que fez com que o tempo médio de entregas e exigências dos clientes aumentasse exponencialmente. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente como que é feita, né, a logística da Natura, como é que é feito todo esse processo de atendimento, principalmente após essa aceleração necessária frente à pandemia agora em 2020 e 2021. Bom, o que eu falei bastante no ano passado, nada é por acaso e você não consegue se preparar no meio de uma pandemia. Então, tem um processo que a Natura vem trabalhando, que é o processo de digitalização, tanto da venda, da logística, procurando atender em um futuro de uma forma diferente. O que a pandemia fez para todo mundo é acelerar o futuro. Então, quando a Natura, uns anos atrás, começou a abrir mais centros de distribuição, foi com a ambição de poder atender a maioria das consultoras, ou já começar com e-commerce, em uma média de 48 horas. E se a gente não tiver essa quantidade de centros de distribuição, hoje tem 8 no Brasil, não conseguir atender tão rapidamente esse mercado. Essa ubicação de centros de distribuição foi feita com estudos de malha, de network, buscando esse objetivo de atender o mais rápido possível, não só a grandes capitales, sino também a gente tem um CD em Belém, como a gente atender no norte do Brasil e como a gente atender rapidamente no nordeste. Então, todo esse processo, além do processo da digitalização da venda, nos deixou pronto, porque assim, as consultoras, normalmente, a gente chama consultoras porta a porta. Então, assim, a venda era porta a porta, mas o que a gente vê no mundo, cada vez menos gente abre a porta. Então, a gente começou também uma jornada de digitalização da consultora. Al princípio, quando a gente começou, uns 3, 4 anos atrás, quem eram consultoras digitais? As blogueiras. E a gente tinha consultoras analógicas e digitais. E nos últimos anos, a gente foi convertendo as dois canais. Então, você tem hoje, em um mesmo cadastro, a consultora digital e analógica. Por exemplo, eu sou consultor. Então, eu posso ser consultor analógico, vendendo para uma vecina, ou você entra no meu site, que diz natura.net Nestor Felpi, e você compra. Se você entra no meu site e compra, eu ganho uma comissão. E aí eu também posso dar cupons, etc, etc. Essa digitalização da consultora, essa harmonização, a consultora pode estar na internet e poder estar no mundo analógico. Quando chegou na pandemia, a consultora a consultora analógica não podia visitar suas consultoras. Então, como ela fazia negócio? Através do mundo digital. A parte no mundo digital pode levantar o pedido e pedir entregar no domicílio do cliente final. Mas aí temos que ter uma logística que atienda esse cliente final. Porque se eu não hubiese tenido os 8 centros de distribuição, não me hubiese preparado, não poderia atender o cliente final. Então, o que aconteceu? Nosso e-commerce cresceu, não só por as pessoas que entraram direto no nosso site, sino porque nossa área de venda direta, consultoras, começaram a mover-se hacia e-commerce. Que não é um e-commerce, não é uma venda através da consultora, mas entregando no domicílio diretamente. Então, a gente vê um crescimento exponencial de entregas, crescimento exponencial de entregas em diferentes pontos, mas nosso sistema estava preparado. Então, assim, algo que a gente pensava que conseguiria 3, 4 anos, a pandemia trouxe em 3 meses. Então, assim, você viu o ano passado, madres do ano passado, nosso e-commerce, ou nosso canal de e-commerce, através da consultora direto, ele cresceu 500%. Por quê? Porque no dia da mãe a pessoa não podia sair a comprar presente. E qual é o melhor caminho? Compro com minha consultora e a Natura me entrega diretamente na minha casa. Então, a gente viu um crescimento super grande. Por o que eu sempre falo, não é que o crescimento nasceu do nada. Tem uma estratégia por trás. Excelente, ou seja, não foi só as empresas que tiveram que se reinventar. As consultoras também se reinventaram, porque agora vieram para o digital, cada um tem ali seus produtos dentro de um site específico de cada um, né? E essa entrega é feita pela Natura na casa de cada uma delas. Mas eu estou hoje se falando de tempo de entrega, né? Qual que é o tempo médio de entrega da Natura hoje a nível Brasil? Eu lembro que com o decorrer dos anos, até na última entrevista que a gente falou, eu tinha os números na mão, agora eu não lembro, mas conforme os anos foram passando, vocês foram se aproximando e diminuindo cada vez mais o tempo de entrega, tempo esse que principalmente também agora que a gente falou da pandemia, as pessoas cada vez mais se tornaram ainda mais exigentes.
né? Hoje em dia vocês estão se colocando aí em números tangíveis. Qual que seria hoje, eu em São Paulo, ou alguém no Nordeste ou no Sul, o tempo médio de entrega que vocês têm trabalhado, que mostra toda a eficiência desse trabalho que você vem fazendo no supply chain da empresa? Então, a gente tem um alto porcentagem de 60%, 70% de entrega em 48 horas. Eu não lembro agora a média total do Brasil, mas acho que deve estar entre 3 e 4 dias. Mas aí você está contemplando entregar no Amazonas, lembrando que a Natura entrega até onde o correio não entrega. Primeiro entrega no 100% do zip code, diferença de outras companhias que a lo mejor entregam nas grandes capitales, mas não entrega no meio do Mato Grosso. Então, assim, a gente tem entregas em todo o Brasil, em todos os zip codes, e aí tem lugares que demora 10 dias, porque se você tem que chegar em uma comunidade no meio da Amazonas, tem que ir de barco. Então, você vai entregar em uma cidade, vai com um barco, o barco vai navegar 2 ou 3 dias e depois tem que chegar até a comunidade através de um pequeno, aquelas coisas que chamam boadeiras. Então, assim, tem bastante fotos simbólicas de onde chega a caixa da Natura em lugares que são, assim, uma caixa da Natura em cima de uma boadeira, sabe? A boadeira é uma pequena canoa um motorzinho. Então, é incrível as coisas que a gente vê dentro das entregas que a gente está fazendo. Fala, se precisar usar um GPS para localizar a canoa ali no meio do rio, vocês conseguem? Consegue, sim, sim. Você sabe que nós temos 32 comunidades que a gente é extrativista, por assim decirlo, que a gente tem materiais. E eu fui 2 ou 3 vezes eu fui a visitar, tem um equipo de 15 pessoas que trabalha com essas comunidades, que tem um relacionamento também. A Natura tem uma preocupação com o aspecto social, como cresce essa comunidade, como essas comunidades começam a ser óleo. E tem lugares no meio de Juruá que não tem señal de celular. Em determinado lugar onde você vai, por exemplo, eu aterricei em uma cidade no meio de Juruá, que é uma cidade que deve ter, não sei, 3.000 habitantes e não tem energia elétrica. Tem um equipamento diesel funcionando toda a noite, estava do lado do hotel, quase não conseguia dormir. Então, assim, tem lugares, lá tinha señal, mas se você anda 2 horas mais, não tem señal. Então, esse equipo anda com um GPS que funciona satelital, porque como você sabe se essa pessoa está, aonde está, se ocorre em algum lugar, então, assim, no meio do Amazonas, não tem nem señal de celular. Você tem que andar com um GPS satelital, que não é um telefone, é simplesmente um contato que você sabe de onde se está deslocando, em que lugar está. Excelente. E qual que é os KPIs que vocês mais trabalham atualmente para ter a certeza de que todo o planejamento está sendo cumprido, a fim de também manter esse lead time esperado, que, conforme falamos, está melhorando a cada ano? Se você falou aí que em 48 horas, né, geralmente é a média, a gente tem certeza que os próximos anos isso aí vai diminuir mais ainda, que é uma exigência que o mercado cada vez mais pede. Em se falando de lead time, em se falando de indicadores, quais são os principais que vocês trabalham a fim de ter a certeza de que todo esse planejamento que vocês têm feito está sendo cumprido? Então, tem vários indicadores. Claro que a tendência agora, por lo menos nas grandes capitales, é você entregar em hora, não? Se pediu da manhã, entrego à noite. Então, assim, tem uma série de indicadores. Duração, ou eficiência, efetividade, se você se comprometeu com que porcentagem você entrega na data. Mas tem um que eu gosto muito, que eu tive a honra de implementar 3 anos atrás. A gente tinha muito bom indicador dentro da área, eu estava na operação, na área de customer service, e tinha muito bons indicadores de duração, tínhamos melhorado a duração, tínhamos melhorado a efetividade, e ainda assim tinha muita reclamação. Não tinha reclamações de o motorista não ser simpático, o entregador não ser simpático, reclamações de qualidade. A gente tem um indicador de qualidade que é o PPM. Qual é a pessoa que reclama? Você captura a reclamação através da chamada telefônica. Mas há muita gente que não liga. Porque me chegou a caixa amassada, me chegou um produto amassado. Então a pessoa liga reclamando. Quando a pessoa liga reclamando, a gente registra e tem esse indicador. Mas quando não liga, não tem. Então, assim, você tem no campo uma série de atributos que não consegue medir. Por mais que você tenha um set de 10, 15 indicadores, não consegue medir. Então, a gente, inspirado um pouco no Uber, com o NPS, implementou o NPS da entrega. Que é, no momento que eu estou entregando, ela faz uma avaliação de 1 a 10, 360 graus. E pode colocar uma observação de qual foi o motivo ou não. Não importa se ela coloca ou não coloca. Então, você, o NPS, ele traz uma medição onde contempla o tempo de entrega, onde contempla a efetividade, a apresentação do entregador, a qualidade, se recebeu o produto bem ou não, e a classifica de 1 a 10. Então, isso trouxe para nós um novo patamar de visão de entrega. Inclusive, quando foi a pandemia, a gente criou um segundo NPS. Então, a gente media um NPS que era da entrega. A gente criou um NPS do Covid. Como o entregador está respeitando as regras e as normas de entrega. Você se sentiu segura? Então, assim, a gente tinha um NPS que falava da qualidade de entrega e outro que falava do cuidado
em um momento do Covid. Então, a gente quis fazer isso separado. Eu acho um indicador fantástico porque não precisa de grandes sistemas para você medir. É de uma forma simples e a gente pode fazer olhando o momento da entrega de uma forma bastante simples. Qual é a tua avaliação do cliente no momento da entrega, não posterior, no momento exato da entrega. Estou falando um pouquinho, né, que eu sei que todo esse trabalho que vocês estão fazendo hoje em dia, principalmente redução de lead time, ele se dá principalmente, da última vez que a gente falou um pouquinho sobre aquele hub dito PEVA, né, otimizado, que vocês fizeram em parceria com a SSI Schaefer, que ele foi denominado, né, o armazém mais automático da América Latina, né, mostrando ali a área construída de 35 mil metros quadrados, capacidade, pelo menos na época, 3 milhões e 60 mil caixas, 20 carretas dia, carreta automática, que descarrega de forma ali 100% automática em cerca de 3 a 5 minutos, ou seja, mostrando, né, a efetividade que vocês estão em relação a melhorar as operações frente a esse hub que está fazendo toda a diferença. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto? Quais são os resultados obtidos frente a toda a automação que foi realizada? Como é que foi participar desse projeto e implementar? Esse é um projeto que, quando a gente montou a estratégia da abertura de 8 CDs, a gente tinha vários armazéns externos com terceiros e além do estoque dentro da fábrica. Então, a gente tinha uma operação bastante ruim, por assim decirlo, em termos de velocidade e em termos de atendimento ao centro de distribuição. E isso significa, mais que atendimento de tempo de entrega, falta de produto. Então, se você não consegue entregar rapidamente e não tem um fluxo muito rápido para atender o centro de distribuição, vai ficar de faltar produto no centro de distribuição. E a gente não tem gôndola, a gente tem, se a consultora aponta no centro de distribuição, se não tem estoque, ela perde a venda. Então, a gente se começou a idealizar uma forma de concentrar todos os estoques, tirar também todos os estoques da fábrica, tirando todos os estoques da fábrica, buscando uma forma automática de abastecer esse hub. Então, assim, o primeiro conceito na saída da fábrica e o abastecimento do CD São Paulo é feito com uma carreta automática. Essa carreta automática descarrega e carrega em 3 minutos. Então, assim, entre que entra ao pátio e sai, digamos assim, são 15 minutos. Mas a operação de tirar os 48, 50 pallets são 3 minutos. Por quê? Porque tem uma estrutura onde a fábrica vai alimentando essa estrutura. Quando o caminhão chega, essa estrutura se movimenta e entra automaticamente dentro do caminhão. A partir daí, eu evitei ter qualquer estoque de produto acabado dentro da fábrica e também habilitei crescimento da fábrica, porque hoje a fábrica tem só insumos dentro da fábrica em Cajamar. Esse armazém tem 90 mil posições pallet de armazém vertical, totalmente automatizado, então ele recebe, no caso da fábrica, em forma automática, o pallet ele anda por uma esteira e sube dentro do armazém vertical. Caso eu tenha que desmontar um pallet, tem um armazém de caixas, que a gente chama navete. Então, assim, quando eu tenho que mandar para um centro de distribuição, na metade do pallet, esse pallet é despaletizado e entra dentro do armazém de caixas. Então, automaticamente, eu posso montar uma carreta com pallets completos ou com pallets mixtos automáticos paletizados através desse navete. Então, esse navete ele vai puxar as caixas que estão desmontadas e montar um pallet mixto. E nessa operação eu tenho a possibilidade de fazer pallet mixto ou, no caso de longa distância, diretamente do armazém vertical ou desse armazém de caixas, eu vou com uma esteira até a boca da carreta e cargo em forma batida. Só faltaria, que eu já vi vários vídeos, ele é um paletizador automático, não? Que já vi alguns robôs que colocam caixas manuais, mas hoje não é. Era isso que eu ia te perguntar, porque eu já sofri para carregar caminhão quando a gente tinha que fazer a granel. Paletizado é uma coisa, né? Beleza, você consegue, mesmo quando não é automatizado, dependendo, a empilhadeira entra lá dentro, facilita o trabalho. Mas e quando é a granel, então vocês têm, de forma também, fazer com que a caixa ela chegue mais próximo do caminhão, vocês conseguem, talvez ali o que? Reduzir também o tempo de carregamento padrão frente a esse processo que vocês fizeram? Ele não chega próximo, ele chega dentro do caminhão. Então, assim, ele tem uma esteira automática que chega até a boca do caminhão, certo? Esse é totalmente motorizado. Como está a uma certa altura, tem aqueles rolos flexíveis, sabe? Aquele, não sei como chama, aqueles cinta flexível que fica como um bandoneão, uma safona, que você, com a gravidade, leva até a ponta da carreta. Então, a caixa chega na ponta. Quando estão carregando 1/3 do caminhão, você vai fechar e vai correndo, sempre você vai ter no lugar onde você está empilhando. Então, a carga batida é muito rápida. Eu acho que estaríamos falando de 1 hora, 1 hora e meia no máximo, você faz uma carreta completa.
A outra coisa que faz o CD, por todo o nível de automatização, ele consegue otimizar a carga, colocando caixas mais pesadas em cima dos eixos, sabonete, por exemplo. Então, a gente tem um mapa da carreta. Como você está totalmente automatizado, você consegue ter um mapa da carreta. Por exemplo, aquele produto que está cortando, você pode deixar ele para o final da carreta. Então, quando o CD recebe, ele tem um mapa da carreta. E ele sabe exatamente em que fileira, digamos, da carga batida está cada produto. Então, assim, isso também facilita a operação de desmontar a carga. Agora, é muito mais eficiente quando você tem um CD em Recife ou em Belém, né? Que você está fazendo 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros com uma carga paletizada, você perde muita eficiência. Agora, você falou 20. Eu acho que hoje já está 50 carretas por dia. Esse hub abastece Latinoamérica, toda a exportação abastece daí, abastece todo o que é o mercado local, abastece os outros CDs. Ou seja, da última vez que a gente falou, estava em 20, já duplicou, já foi para mais ainda, já está em 50. Não pega os números exatos, porque eu não lembro os números exatos. Se eu supera os números exatos, estaria bem. Mas assim, eu me lembro de alguns números de haver visto na operação o ano passado, data de 40, 50 carretas por dia. Mas eu não sei se você pegou 20 dos vídeos antigos. Não acho que um ano duplicou o volume, mas provavelmente em 3, 4 anos tem uma duplicação. E vocês já estão fazendo a expedição sem conferência? Como é que tá? Porque eu lembro que na época a gente entrou nesse assunto também, sobre essa automação de você talvez estar tão correto ali, todo o processo que você faz, que talvez o processo de expedição ali, ou a conferência da expedição não seja necessário. Não, a gente não faz conferência, está completamente automatizado no armazém. A gente tem um controle na fábrica, na origem, e a partir daí ele tem toda a cadeia garantida, porque você não tem um armazém onde vai perder a caixa. A partir do momento que entra um armazém vertical e entra um armazém de caixas, não tem diferença. Não tem inventário. Então, por exemplo, o CD São Paulo, que é um CD também que ninguém toca na caixa, não tem diferença de inventário. Poderia dizer para você que eu medi isso uma vez, em 6 meses a gente encontrou R$600 de diferença de inventário. Então, assim, como você entra automático no CD São Paulo, não tem como você desaparecer produto, ou ter uma caixa que foi errada. É tudo mini-load que está abastecendo com caixa. É complicado que tenha uma diferença. Para você, pessoal, quer conhecer um pouco mais, né, sobre esse trabalho do CD, o Nestor, aí no canal do YouTube dele, Nestor Felp, ele tem lá um vídeo que ele compartilhou já mostrando todo esse trabalho e toda a automação que foi feita pela SSI Schaefer. Tá bom, Nestor, entrando agora, né, falando um pouquinho sobre a Natura. A Natura, ela tem aí diversos centros de distribuição na América Latina, como a gente falou, 8 deles no Brasil, 3 fábricas em Cajamar, fábrica de sabonetes em Belém, além de várias filiais de cross-docking. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente de todo esse framework, né, que a Natura opera no Brasil, como que está dividida a infraestrutura de pessoal que está sob sua responsabilidade, falando um pouquinho da equipe que trabalha com você e faz todo esse supply chain acontecer. Hoje eu estou mais em uma área de projetos. A partir do ano passado eu estou cuidando da integração com a Avon. Eu tenho uma equipe de 30, 35 pessoas, cuidando de toda a integração de manufatura, a integração de distribuição. Então, assim, já estou vendo quais são as sinergias que existem entre as duas companhias. Então, eu saí um pouco do dia a dia da operação para cuidar desses dois projetos. Eu tenho mais de 100 iniciativas ou projetos que falam dessa integração e falam um pouco do potencial que a gente tem. A gente tem fábricas que a Avon tinha na Argentina e no México, a Natura não tinha, então tem um potencial de produzir. Já estamos produzindo na Argentina perfume de Natura na fábrica originalmente da Avon, agora uma fábrica Natura Co. E quando a gente vê oportunidades, também tem oportunidade de sinergia de frete. Então, assim, a Avon tem 3 centros de distribuição. De alguma maneira, a Avon não se preparou, como falamos antes, do processo de rapidez de entrega. Então, ele teve um cuidado mais com o custo e menos centro de distribuição no Brasil. E tem um centro de distribuição em cada país, parecido como a Natura tem. Então, tem um potencial de carga de você ter junto a Avon e Natura, e essas sinergias são as que eu estou, junto com o meu time, procurando, buscando. E, de novo, no triple bottom line, qual é o impacto ambiental, qual é o impacto de custo. O mercado já tem a informação general da sinergia, com quase $400 milhões com todo, não só supply chain, sino com negócio. E a gente está trabalhando, supply chain tem uma parte importante, sempre supply chain tem, quando fala de saving ou de sinergias, é uma parte importante. Então, eu estou cuidando disso, mas falando um pouco da estrutura do Brasil, a gente tem 8 centros de distribuição com diferentes automatizações, o mais automatizado de São Paulo. Tem a fábrica em Belém,
que como você falou, a gente chama Ecoparque, é uma fábrica de sabonetes, 100% dos sabonetes são feitos em Belém. Agora também os sabonetes de Avon são fabricados também no Ecoparque. E o Ecoparque também é uma beleza do ponto de vista da indústria. Ele utiliza água de chuva, ele tem tratamento de água não por materiais químicos, sino com plantas, são as mesmas plantas que fazem a regeneração da água. Então, assim, tem uma beleza interessante. Tem Cajamar, como a fábrica que sempre tuvo na Natura, e os 8 centros de distribuição que a gente tem, a maioria, todos automatizados, mas com distinto grau de automatização e de tecnologia. Excelente, pessoal, aí deu para conhecer bastante, não só sobre o Nestor Felp, argentino, como a gente falou, mas também, principalmente, como conhecer um pouco aí da Natura e tudo que ela tem feito para poder otimizar cada vez mais seus produtos, seus serviços, frente a todo o trabalho que ela faz, relacionado a promover o bem-estar das pessoas e dos animais através da criação de novos produtos. Nestor, essa foi minha última pergunta, né? Como de praxe aqui, eu gosto sempre de encerrar pedindo uma indicação. Eu sempre pergunto, pessoal, você poderia indicar pra gente um livro, um filme, um podcast, algum conteúdo que você acha que contribuiu para o seu crescimento profissional? Geralmente a gente sempre tem alguma coisa ali de cabeceira. Às vezes não só um conteúdo, às vezes eu pergunto também, pode ser um influenciador, algum mentor, alguma coisa que fez parte da sua carreira profissional e do seu crescimento. Você poderia estar contribuindo aqui, falando um pouquinho para os nossos ouvintes, se é um livro, se é uma pessoa, o que foi que você acha que fez a diferença na sua vida, uma influência externa que veio até você e que você acha que pode ter feito a diferença como profissional, Nestor Felp? Então, tem várias pessoas que influenciaram na minha vida, começando por meus pais. Eu nasci num lugar humilde, então eu sempre uso uma frase de meu pai, falando que a vida é um boomerang, então ele deixou esse presente para mim e é para mim um inspirador. É um grande trabalhador, como minha mãe também. Minha mãe é professora de corte e confecção, então pessoas que batalharam muito, trabalharam muito. Mas eu diria assim, um cara que eu acho super inspirador e fora da logística é o Walt Disney. Por quê? Porque ele resume várias coisas que eu gosto muito. Quando ele fala que nada é impossível, algo que também me motiva muito. E eu, através da logística, eu tento buscar a forma de encantar o cliente. E esse cara, em termos de serviço ao cliente ou de encantamento do cliente, porque assim, tem uma diferença entre servir o cliente e encantar o cliente. Então, assim, esse cara no encantamento do cliente foi um cara fora da curva, não? Lá a Disney tem uma universidade, digamos, mostrando um pouco as coisas que eles fazem em termos de encantar o cliente. E um empreendedor. Eu sou um empreendedor, eu diria assim, eu sou um intraempreendedor, mas nunca fiz sair de uma empresa para empreender. Eu faço hoje vários empreendimentos, mas sempre estou dentro de uma empresa. Mas dentro de uma empresa eu sempre trato de inovar e acho que o cara é um cara com uma visão incrível. Então, colocaria ele como maior inspiração. Excelente. Com essa indicação, pessoal, encerramos nosso bate-papo de hoje. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação e também a sua disponibilidade em compartilhar de toda a sua história com os ouvintes aqui do GuiaCast. Você poderia deixar os seus contatos e fazer para a gente as suas considerações finais? Não, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Meus contatos estão aí, Nestor Felp. Felp é um nome único, foi uma modificação do meu sobrenome. Então, se busca Felp, ou encontra meu filho, ou me encontra a mim na internet, não vai encontrar muitas outras pessoas. E tem lá meu canal de YouTube, meu LinkedIn e outros pontos de contato. E agradecer vocês por esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo, de divulgar, e agradecido de poder estar aqui um sábado com vocês. GuiaCast teve a honra de receber Nestor Felp, diretor executivo de inovação e supply chain da América Latina, da Natura &Co, onde falamos sobre o tema a empresa que é a maior fabricante de cosméticos do Brasil, Natura &Co. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Nestor Felp, que te envia um GuiaCast. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.